Princípio do ritmo, leis hermética. Eu tenho vindo aqui, eu tenho falado sobre as leis herméticas, que são sete leis que nos mostra como que é o funcionamento do universo, né? Primeiro foi a lei do mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental, e por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, o que a gente anda pensando, como estão nossos pensamentos, que eles emitem determinado tipo de vibração. A outra lei é justamente a lei da vibração, que nos mostra que, de acordo com nossos pensamentos, palavras, sentimentos, a gente alcança determinada vibração. E quando essa vibração está baixa, as coisas demoram a acontecer, a gente acaba atraindo coisas negativas, coisas similares aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Agora, quando estamos vibrando alto, que é no amor, na alegria, na paz, na harmonia, tudo se manifesta de forma mais rápida, a gente atrai coisas boas e ali o que a gente quer. A terceira lei é a lei da correspondência, né? Que tudo que está em cima é como está embaixo, tudo que está dentro é o que está fora. Como é que anda a sua vida atualmente, como que está fora, como que está seu ambiente, né? Isso aí diz um pouco como você está internamente. E tem a quarta lei, a lei das polaridades, né? Que diz que a gente pertence, que a polaridade ela pertence a uma mesma linha ali, né? Mas de polaridades diferentes, e que isso que isso está separado em graus, né? Então, corresponde a uma mesma coisa, sendo que em graus diferentes. Isso pode ser alterado, isso pode mudar. E princípio do ritmo, que é o que vamos falar agora. As leis elas estão relacionadas entre si, elas funcionam em conjunto, né? Tudo tem um fluxo, tudo tem uma maré, tudo sobe e desce. É como um pêndulo, né? Que tem ali o seu movimento. E é dito que a medida da direita, quando aquele pêndulo ele vai para a direita, é a mesma medida da esquerda. Mas eu iria além, eu diria mais, que hoje em dia existe essa lei universal, mas quando você se prepara, quando você adquire conhecimento, consegue colocar em prática, você consegue mudar um pouco essa agressividade desse pêndulo. Vamos supor, uma pessoa ali que deu uma sorte ou que abriu um negócio, não sorte, às vezes realmente a pessoa trabalhou muito e ela conseguiu ganhar muito dinheiro. Segundo a lei do pêndulo, isso ainda vai se ajustar, essa pessoa uma hora ela vai mudar a situação. Mas no momento em que ela alcançou esse patamar, se ela conseguir fazer bom investimento, se ela conseguir fazer investimentos financeiros, de repente investir em imóveis de leilão, comprou, sei lá, algumas casas, quando essa queda vir, de repente esse negócio não estiver dando esse lucro todo, já não tiver uma maré tão boa, ela vai olhar ali e ver que ela teve aquela sabedoria para fazer aquele investimento. Tem até uma história aí de uma cantora, que se não me falha, acho que é Simone Mendes, né? Acho que esse que é o nome dela. E ela conta que ela, na época da pandemia, que ela não podia fazer shows, né? Não poderia estar fazendo esses shows e tal. E ela tem várias casinhas aí, casinhas que ela comprou, que ela tá alugada, e foi isso no momento da pandemia, em que ela não estava trabalhando, não estava ganhando dinheiro, foi isso que foi dali que ela tirou o sustento. Porque muitas vezes a vida do artista, ele pode ser imprevisível, não são todos os artistas aí que obtêm sucesso e fica aí nas paradas do sucesso eternamente, né? Alguns aparecem, fazem aquele sucesso, tanto o cantor como o ator, e depois somem. Então, quem soube aproveitar aquele momento, você vê a história de alguns aí que conseguiram aproveitar aquele momento, fazer bons investimentos, guardar dinheiro, de repente abrir uma empresa, uns aproveitam para abrir empresa nesse momento. Você vê que mesmo depois de não fazer sucesso, a pessoa continua financeiramente bem. Outros, a gente escuta várias histórias de muitos
atores, cantores aí que depois faliram, porque não souberam aproveitar esse princípio do ritmo, né? Que foi ali naquele momento que ganhou muito dinheiro e depois perdeu, né? E tem uma frase que fala o seguinte, que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. Então você vê a correspondência. Começa ali com homens fortes, criam tempos fáceis, e termina com tempos difíceis, criam homens fortes. Então você vê nessa frase o pêndulo funcionando corretamente, né? E muitas pessoas, elas passam por isso. A gente vê muitas histórias assim, né? E no universo mesmo a gente vê esse princípio do ritmo se manifestando, quando a gente vê até o dia mesmo, tá claro, tá escuro, a natureza, as estações do ano, quando a gente está naquele verão, quando a gente está no inverno, o que a gente vai aproveitar para fazer nesse verão, o que a gente vai aproveitar para fazer no inverno? Será que no verão eu vou aproveitar, vou curtir a praia, ou eu vou aproveitar para trabalhar na praia, que é ali onde tem o movimento de turista? No inverno, será que eu vou curtir minhas férias na neve? Ou que eu vou trabalhar num local ali ou vou para a serra, num local assim que os turistas estão mais aproveitando aquele frio, entendeu? E até mesmo as estações da lua, né? A gente vê a lua ali, dizem que a lua, ela tá muito ligada aos nossos sentimentos. Nossa, tem dias que a gente acorda bem, feliz, alegre, tem dia que a gente acorda para baixo, mais deprimido, e tem dia que a gente tá com raiva, outros dias não. Então a gente vê também toda essa mudança até nos nossos pensamentos. Tem dia que a gente vai estar mais otimista, outro dia a gente vai estar mais pessimista. E para fechar, como é que faz para sair dessa lei do ritmo? Simplesmente saltando de patamar, você saindo dessa esfera aqui, dessa confusão onde isso está acontecendo, seja financeiro, seja... Porque já imagina, se você está passando uma crise financeira, você senta ali, você chora, você fica se lamentando, você fica reclamando. Não, você simplesmente bota aquilo de lado, aconteceu, não tem o que eu fazer. Eu vou continuar seguindo, trabalhando, eu vou continuar... Ah, mas eu não sou mais o diretor daquela grande empresa que eu ganhava, sei lá, 30 mil por mês. Não importa, eu vou ali dar meu melhor e esperar essa situação mudar, né? Ou então, de repente, a confusão, uma briga ali entre dois amigos, né? E você vê, duas pessoas que você gosta, o que você vai fazer? Você tem que ser ali correto, coerente ali e lidar com, ser justo, lidar com o que é justo para você conseguir sair daquele conflito, não ficar do lado de um nem de outro, mas entender a situação e ver o que é mais justo. Então é isso, vale a pena a gente estudar, dar uma olhada aí nessas leis para entender o funcionamento do universo e o que acontece com a gente. E é por isso que eu venho sempre aqui e falo para a gente se conectar com coisas boas, agradecer pela nossa vida, agradecer pelo nosso alimento, pela nossa prosperidade, agradecer por nos alimentar bem, agradecer por estar perto de pessoas que amamos. E é isso. Um ótimo dia aí para todos.